meus queridos e queridas, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Guilherme Córdova. Cara, eu tenho certeza que você já deve ter escutado falar sobre dividendos, né? E todo mundo fala aí, dividendos é super seguro, procure empresas que pagam dividendos, que é super seguro. As empresas aí, elas têm menos volatilidade também, etc e tal. E hoje nesse vídeo eu vou estar falando 3 mitos sobre os dividendos, tá? Que eu escuto aí falar no mercado demais, então vou estar desvendando todos esses mitos hoje, né? Os 3 principais que eu acho e que você vai aprender muito hoje. Lembrando para todo mundo que o meu livro já está disponível de forma gratuita, tá? 10 motivos para começar a investir. Tem vários insights tops demais. Vai estar aqui no link da descrição para você baixar o livro gratuitamente. E para você que não me conhece, meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor financeiro de um dos maiores bancos do mundo, aqui no Canadá, em Vancouver, beleza? Então, se você gosta desse conteúdo do mercado financeiro, já se inscreve aqui no canal, tem um botãozão vermelho aqui, inscrever-se, ativa o sininho também para você receber as notificações e já dá essa moral, dá o like no vídeo para nos ajudar. Então, sem mais resenha, editora, solta a vinheta. Uma das primeiras coisas que os investidores iniciantes acreditam, né, é que os investimentos com dividendos, né, empresas de dividendos, são uma decisão sábia a se tomar. E geralmente elas também são consideradas ações mais seguras, né, quando comparada com as empresas então de crescimento ou quaisquer outras ações que não pagam dividendos algum. E as ações de dividendos, elas ocupam sim um espaço relativamente grande no portfólio dos investidores iniciantes primariamente. Porém, as empresas, as stocks de dividendo, não são todas elas sonolentas, tá? Lembrando que, como qualquer outra ação, qualquer outro tipo de investimento, tem vários tipos e cores e gostos, tá? Então, não são todas as empresas de dividendo que são sonolentas, pouca volatilidade, etc, etc. Então, aqui vão os 3 maiores mitos quando a gente está falando, então, de dividendos. O primeiro deles é o alto rendimento é melhor, ou seja, quanto mais dividendo, melhor. E eu já vi esse erro aí diversas vezes, inclusive quando a galera falava muito de AT&T, né? Que é uma empresa, uma stock nos Estados Unidos que paga muito dividendo. E eu já falei pra galera 200 mil vezes, é uma merda de ação, tá? Não é boa, porque o dividendo dela é muito falso. O componente do dividendo é o dividendo por ação dividido pelo preço da ação. Então basta o preço da ação cair drasticamente que o dividend yield vai subir também drasticamente no mesmo pace, né? No mesmo sentido dela. E muitas vezes os investidores eles escolhem ali um punhado de ações que pagam dividendo e esperam o melhor dela, né? Mas nem necessariamente, muitas das vezes, essa não é a melhor e mais sábia decisão a se fazer. A gente tem que lembrar que o dividendo, quando ele é pago para o acionista, ele sai do caixa da empresa, né? Então a empresa ela vai tirar lá do caixa dela e vai pagar o dividendo. Ou também ela pode emitir dívidas e etc. Então outra coisa que a gente lembrar é que quando uma empresa ela paga os dividendos, isso significa que esse dinheiro que está saindo do caixa da empresa, ela não está sendo reinvestida no negócio. Então se não está sendo reinvestido no negócio, aí você já liga o sinal de alerta. Bom, a empresa não está crescendo. Então já tem que entender o porquê que não está querendo reinvestir no próprio negócio. Se a empresa acha que é mais interessante, né? Ela vê pouca oportunidade no mercado para usar aquele dinheiro ali e ela prefere simplesmente pagar, então isso aí já liga o sinal de alerta com certeza. Então quando a empresa ela tem aí um dividend yield muito alto, né? Ela tem um payout muito alto, ela divide boa parte dos seus lucros com o acionista, eu já desconfio muito da empresa. E alguns setores do mercado, eles têm aí um padrão de pagamento muito pela estrutura que existe nesses tipos de ativo, que são os REITs, né? E os fundos imobiliários, que são aí primos irmãos, né? Eles são bem parecidos em algum sentido. Então eles têm que distribuir boa parte dos seus lucros, né? Os fundos imobiliários têm que distribuir 95% dos seus lucros, assim como os REITs. Então, eles têm essa pegada. Nesse caso aí, é outro papo, é outra conversa, porque a ideia deles já é essa, né? E como eles investem também em mercado imobiliário, o dinamismo é um pouco diferente das stocks, das ações, tá? Então, a gente também tem que entender aonde está inserido as ações para fazer uma análise mais correta. Dito isso, o número 2, então, o mito número 2 vai ser ações de dividendos são sempre chatas, né? Tem pouca coisa acontecendo com essas ações aí. E isso é uma mentira danada. Naturalmente, quando a gente pensa em uma empresa bastante pagadora de dividendo, a gente pensa nas empresas de setores perenes, né? De consumo não cíclico, né? Aquele tipo fralda, papel higiênico, pasta de dente, etc. Ou qualquer outro tipo de negócio que tem um crescimento lento, tá? Então, a gente pode inserir
algumas outras coisas, como empresas de energia elétrica também, tá desse patamar aí, saneamento básico e etc. E esses negócios, eles vêm à mente primeiro, né, dos investidores, porque muitas vezes eles concentram as ações, a maioria das suas ações, nesse tipo de investimento. E se você diminui a importância desse tipo de investimento no teu portfólio, as ações de dividendo, elas podem então tornar algo muito mais empolgantes. Alguma das melhores características de uma empresa de dividendo é não só o pagamento de dividendo, mas sim o novo dividendo, o crescimento do dividendo e também o dividendo futuro, o dividendo projetado lá daqui a 5, 10 anos que a empresa já está visualizando. Qualquer um desses anúncios aí, né, qualquer uma dessas perspectivas pode ser algo muito empolgante para a empresa, porque hoje talvez ela não seja uma empresa super pagadora de dividendo, né, o que a gente chama de cash cows, mas se a projeção futura dela está parecendo importante, bom, a gente está vendo aí um cenário então já muito mais empolgante, já muito mais animado. Óbvio que tentar prever então uma projeção de dividendo futuro, confiar na gestão, etc., não é uma análise muito fácil, tá? Mas sim, existe aí empresas que fazem o que a gente chama de forward guidance, né? Elas já estão falando aí, fazendo previsões do futuro, né? O que vai acontecer, etc., né? O que eles estão projetando de estrutura, de investimentos, etc., qual é o fluxo de caixa da empresa daqui a 5 anos. Então a gente consegue entender um pouquinho mais, mas não é um trabalho muito fácil. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração para as empresas de dividendo é se você tem uma empresa de baixo índice de distribuição de dividendo, porém ela tem um nível altíssimo de fluxo de caixa livre, essa empresa ela tem uma margem muito boa para aumentar os seus dividendos, tá? Então ela pode não estar pagando dividendo hoje, mas daqui a algum tempo, muito logo, ela pode estar pagando bastante dividendo, visto aí que ela tem um fluxo de caixa livre muito grande. Por outro lado, baixo nível de capex e de dívida também é outro indicador bacana, tá? Agora, se a gente olha no outro lado da moeda, se você tem esses números aí piorando, né, o capex muito alto, dívida também muito alta, bom, já tem algum sinal aí de que o dividendo ele pode ser danificado ou ele pode, né, simplesmente reduzir ou não crescer os dividendos também lá no futuro. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o crescimento orgânico, tá? Se a empresa ela tá tendo o crescimento dos seus lucros ali de forma orgânica, é um indicador muito bacana, beleza? E lembrando que o crescimento orgânico é aquele crescimento sem aquisições de outra empresa, tá? Então, quando isso acontece, pode ser aí questão de tempo para que a empresa seja então uma boa pagadora de dividendo. Ela pode ser nesse curto, médio prazo, uma empresa mais focada em crescimento, né? Ela pode crescer um pouquinho mais, mas na perspectiva futura de 2, 3, 4, 5, 10 anos aí, pode ser também que ela seja e venha a vir a ser uma boa pagadora de dividendo. E olha só, você sabia que mais de 80% das pessoas que me assistem aqui no YouTube não são inscritas no canal? Cara, não esquece de se inscrever aqui no canal. Me ajuda demais a crescer e ter mais relevância no YouTube para poder divulgar para mais pessoas, para que elas também possam aprender, assim como você está aprendendo comigo. E obviamente, não esquece de dar o like aqui no vídeo, dá essa moral pra gente. E o mito número 3, então, vai ser ações de dividendos são sempre seguras. Cara, essa aí eu não preciso nem falar, né? Já escutei já 300 milhões de vezes, muita gente, principalmente iniciante, tem essa crença de que ações de dividendos são mais seguras e como eu falei no início do vídeo, tem uma empresa que, pô, muita gente gosta de investir nela por conta dos dividendos, só que ela não é uma empresa segura, que é a AT&T, já falei isso várias e várias vezes. Eu prefiro, por exemplo, a Verizon, que é a concorrente dela, tá muito mais estruturada, menos dívida, o capex tá interessante, ela tem um lucro muito interessante, uma receita bacana, um operacional legal, muito melhor do que a AT&T e os dividendos estão no mesmo patamar, basicamente, tá? Então, a gente tem que analisar muito bem quando a gente fala de empresa segura, são empresas de dividendo, porque existe um mundo enorme, tá, dentro das empresas. Porém, a gente tem que lembrar que só porque uma empresa está pagando bons dividendos não significa que ela seja segura, tá? Quando a gente está falando de dividendo, a administração, ela pode muito bem usar essa forma de pagar dividendos, né, para atrair mais investidores, para aqueles investidores que estão ali meio emburrados, né, para pagar um dividendo e falar, pô, bacana que está pagando bastante dividendo, etc, né, para compensar a falta de crescimento da empresa. E é exatamente o que acontece com a AT&T, por exemplo. A empresa simplesmente ela não consegue crescer. E aí o que a administração faz? Eles vão lá e pagam bagatelas de dividendo, né? Muitas vezes aí contraindo dívidas e etc. para fazer os investidores felizes então. É por isso que eu falo, esse é um navio que ele está prestes a afundar. É questão de tempo até quando eles vão aguentar ficar nessa palhaçada aí over and over. E os dividendos que são ali um prêmio de consolação para os investidores, eles são quase sempre uma péssima ideia. Então não caia nessa quando você estiver investindo em empresas
empresas de dividendo. Nunca olhe o dividendo só dessa forma, você vai cometer um erro muito grande. E outra coisa é, em 2008, várias empresas tiveram seus dividend yield elevado por conta da crise, porque o preço das empresas estavam caindo muito. E lembra, o dividendo dela é dividendo por ação dividido pelo preço por ação. Se você tem um preço da ação caindo pela metade, o dividendo também ele vai dobrar. A mesma coisa está acontecendo agora, nesse exato momento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Europa, etc. O preço das ações estão caindo demais. Geralmente tende a distorcer muito o dividend yield da empresa. E aí você fica, caraca, 10%, 12%. Mas se você olhar mesmo os fatores, os indicadores, você vai ver que realmente não tá lá essas coisas. Então, muito cuidado. E aí, à medida que a crise financeira ia se agravando em 2008, as empresas tiveram seus lucros reduzidos, as empresas começaram então a cortar os dividendos ou simplesmente a cancelar os dividendos. E aí muita gente então naufragou o seu navio. Então não cometa esse erro, porque ele pode ser determinante, cara, na sua vida de investidor. Ele pode literalmente separar o joio do trigo e aí você nunca mais estará apto a voltar ao mercado financeiro. Tem muita gente que perde tudo no mercado financeiro. Então aqui é um exemplo clássico de que só porque a empresa é uma empresa de dividendo, ela é 100% segura. Não existe. Muitas delas são altamente arriscadas. Então uma conclusão leve aqui sobre o que a gente falou, né? Entendo que muita gente, principalmente no Brasil, podem se deixar levar aí pelo alto rendimento, né? Pelo alto dividendo das empresas, mas como vocês podem ver aqui que a gente conversou, não necessariamente é uma boa ideia. O rendimento total dos dividendos, em conjunto com também o seu crescimento, né, da empresa, eles têm que ser um indicador que tem que caminhar junto. Não pode ser analisado de forma isolada, beleza? Então não cometa esse erro também de ficar só olhando para o rendimento. Muitas ações de dividendos são sim seguras e pagam dividendo há mais de 25 anos aí, que são as Dividend Aristocrats, né? Mas a gente tem que entender que não são todas muito boas. Agora, existe também várias outras empresas que estão surgindo aí no mercado que elas estão com possibilidade de pagar bons dividendos daqui a alguns anos. Então pega esse insight, analisa as empresas com os indicadores que eu comentei com vocês hoje aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seu amigo para ele aprender também. Soltar o like aqui nesse vídeo e tamo junto, valeu, um abraço e é nóis.